Fala galera, tudo certo? Aqui eu gostaria de começar o 8º episódio do podcast Guri da Base, aqui com o Giovanni. Tudo bem? Tudo e tu? Tudo na santa paz. Agradeço o convite. Espero que seja uma conversa legal aí entre a gente. Com certeza vai ser. Eu quero que tu fale um pouco de ti, né? Pra te conhecerem melhor. Bom, me chamo Giovanni Kuster, fui atleta profissional. Joguei futebol durante 17 anos, sou farroupilense. Aos 12 anos comecei a empreitada no futebol, comecei a fazer a categoria de base no Grêmio. E daí então consegui me profissionalizar e acredito que fui um jogador de sucesso. Com certeza. Só chegar lá no profissional já dá pra considerar sucesso. Jogar vários campeonatos importantes igual tu jogou, né? Acredito que sucesso. as pessoas associam sucesso a dinheiro, né? Não é? Mas conquistar algumas coisas que eu conquistei na minha vida, conseguir vencer algumas barreiras, abrir mão de algumas coisas, me trazem e me fazem sentir que eu fui um cara de sucesso no futebol. Sou bem feliz com a minha trajetória, sou bem resolvido. Então, com isso, bem feliz com tudo que aconteceu na minha vida. Com certeza, né? Se não estivesse feliz aí, né? Sim, mas foi uma trajetória legal. Foi. Com 12 anos eu saí de Farroupilha. Joguei numa escolinha conveniada com o Grêmio aqui em Farroupilha, do Wilson, do Grêmio São Luís. E eles me viram jogar e me convidaram para ir fazer um teste no Grêmio, aos 12 anos. Passei e fiquei lá durante 4 anos, morei debaixo das arquibancadas do Olímpico, presenciei final da Libertadores de 2007, muitos amigos eu criei, muitos amigos que mantêm o vínculo ainda. Foi uma trajetória bem legal esse início, depois fui para o Inter, fiz a categoria de base no Inter, passei com o Klemer foi meu técnico, o Odair, o André Jardine, que está no América do México. Tive o prazer de trabalhar com eles na base. Depois acabei indo para a Argentina. Joguei a primeira e a segunda divisão da Argentina. Joguei a primeira e a segunda divisão do Paraguai. Joguei um campeonato carioca, um goiano, um gaúcho. Eu acho que foi isso. Joguei uma divisão de acesso. Joguei 2 divisões de acesso. Tava lá em todo lugar. Consegui. Todo lugar que tu via, tava lá o teu nome. Isso. Consegui viajar um pouquinho, conhecer um pouco desse Brasil e do mundo, né? Sim. E por vários lugares diferentes. Isso. Como que foi ter jogado no Grêmio e no Inter com... Peraí, qual é o teu time? Eu sou gremista. Gremista? Então, como que foi ter jogado no Grêmio e no Inter sendo gremista? Fui, primeiro, muito feliz quando jovem. Fui pro Grêmio, né? Uhum. Então, toda a categoria de base, mas tu vai aprendendo. Que durante o projeto, o processo da categoria de base, tu vai aprendendo que aquilo é tua profissão. Óbvio que com 12 anos tu tem 11. Tenho. Isso, 11. Eu, com 12, eu fui pro Grêmio. Então, tu vai aprendendo que aquilo não é uma brincadeira, né? E sim uma profissão. Então, tu vai conseguindo desvencilhar o que é torcer e o que é profissão. Então, já com 13, 14 anos, eu conseguia já diferenciar isso e não levava tanto pro coração. Quando eu tive que fazer essa mudança pro Inter, eu só analisei o que seria melhor pro Giovanni atleta. Então, meu pai é colorado, meu pai ficou muito feliz, meu pai ficou extremamente feliz, então isso acabou sendo uma motivação para mim, ir pro Inter, performar, porque a minha ideia sempre foi me tornar jogador profissional. Então, não importa se eu estivesse no Grêmio, no Inter, no Juventude, o objetivo sempre foi me profissionalizar. Então, eu não estava ligado tanto à camiseta, e sim à minha profissão. E o resultado, porque com certeza abriu algumas portas a passagem pelo Inter, né? Com certeza.
Tanto quanto o Grêmio ou Inter, quando tu é um jovem e tu fala que tu teve uma passagem pela categoria de base de Grêmio e Inter, isso automaticamente acaba abrindo portas para o teu futuro. Como aconteceu, depois eu vim para o Juventude, joguei uma Taça São Paulo pelo Juventude e depois fui para Argentina, para o Atlético Rafaela. Então, isso sempre foi um chamativo. Tem a categoria de base, porque tem vários processos, né? Então, as categorias de base, elas vão te ensinar e vão fazer o jogador performar de uma maneira diferente. É um aprendizado. Um aprendizado. Então, as categorias de base Grêmio e Inter têm muito respeito. Então, isso acabou abrindo muitas portas para mim. Nessa transição ali, com 18 ou 19 anos, eu tive um pouco de dificuldade na profissionalização. Pelo fato de ter jogado uma taça pelo Juventude, não ter ido tão bem. Então, o ter feito a categoria de base no Grêmio e Inter me ajudou muito na fase de me tornar profissional. Então, foi essencial de uma Muito, certa muito. forma, né? E não só como atleta, mas como homem, né? Porque com 12 anos, eu morava sozinho na arquibancada do Olímpico, lá de baixo, com mais 18 meninos, 20 meninos. Então, tu ter que saber lidar com as tuas coisas, saber lidar com o teu dinheiro, saber lidar com as dificuldades do dia a dia. Não tem ninguém para te acordar para ir para a escola, não tem ninguém para dizer, olha, isso é certo, isso é errado. Então, tu vai errando, vai acertando e tu vai vendo durante a vida. Não teve esse aprendizado do pai e a mãe puxando a orelha. Eu fui conhecendo o certo e o errado por mim mesmo. Tive que faltar aula para descobrir que é errado, porque no final do ano eu me ferrava, porque não passava de ano. Essas coisinhas que parecem insignificantes, mas vão formando o caráter do homem, vão formando para enfrentar dificuldades e tudo isso. Então, foi bom pra tua vida como jogador e como pessoa. Como homem, me forma como homem. Nessa transição minha de deixar de jogar futebol aos 27 anos e começar a trabalhar em empresa, isso me ajuda muito agora. Porque todo problema eu consigo ver, não consigo focar no problema e sim numa solução. Eu não fico trabalhando tanto isso na cabeça, porque com o atleta funciona muito assim. Jogou na quarta, perdeu na quarta-feira, na quinta-feira tu já tem que estar procurando solução para ganhar no domingo. Tu não pode ficar remoendo o problema, tu não pode ficar remoendo as situações. Tu tem que focar em achar a solução, porque senão tu perde emprego. Todo dia tu tem que estar te provando melhor, melhor, melhor e melhor. Então isso me ajuda muito agora, né? Tem que sempre se superar. Isso aí. Igual tu disse, daí perde na quarta, domingo já tem jogo. E se não ganhar, é mais problema. Então, se tu tá focando aí na quarta-feira, perdeu no domingo, a tua cabeça, tu enlouquece. Uma das minhas formas de ter parado foi pela minha saúde mental. Sério? Pelo fato da cobrança interna que eu tinha comigo mesmo. Então, eu queria sempre estar jogando, eu queria sempre estar performando, queria sempre estar em campo e por muitos momentos não foi possível. Por falha minha, Essa é a vida de atleta. Por falta técnica minha ou por opção do técnico. Então, isso vai acabando, vai gerando pressões internas que chegou com 27 anos, eu achei que já não fazia mais sentido seguir jogando por uma boa parte pela minha saúde mental também. Então, foi muito difícil também. Deve ter sido muito difícil ter feito essa escolha. Foi. Como foi difícil ter feito a escolha de morar sozinho na Argentina com 19 anos e ter que enfrentar todo esse processo. Aprendi a falar espanhol sozinho. Começava a ver série, colocava a legenda em espanhol, botava um fone de ouvido e ia treinando, ia aprendendo. Cada etapa do jogador foi se tornando, para me chegar no final ali com 27 anos, me senti muito tranquilo para parar, por isso também, por essas dificuldades do caminho do atleta, né?
Sim, mas eu tenho certeza que valeu a pena. Valeu, valeu. Como eu te disse antes, eu sou muito feliz com a carreira que eu tive, com os momentos que eu passei no futebol, com os jogos que a gente vai conversar, que teve jogos bem legais que eu tive. Isso vale ouro e minhas lembranças são muito boas do futebol. E voltando lá pro começo, quem que te incentivou tanto? Assim, porque provavelmente teve alguém que te incentivou e, sei lá, te levava nos jogos, alguma Ah, coisa assim. com certeza, meu pai e minha mãe. Muito mais meu pai, óbvio, por amar futebol e sempre esteve comigo, sempre teve todos os jogos aqui em Farroupilha, no Grêmio São Luís, em Porto Alegre, fazia uma força enorme. A minha família não veio de uma família financeiramente bem, então sempre era difícil para eles estar tendo esse esforço de ir a Porto Alegre e voltar, porque gerava custo, né, a ida a Porto Alegre, mas eles sempre fizeram um esforço enorme para ir. Tem uma história até bem legal, que eu fiz 12 anos a 29 de novembro, dia 11 de dezembro eu viajei a Porto Alegre para morar lá. E uma noite antes de eu viajar a Porto Alegre, a minha mãe sai do quarto dela chorando, desesperada, porque o filho dela de 12 anos estava indo a Porto Alegre, e deita na minha cama chorando. Me finjo um pouco que estou dormindo ali, isso é muito vivo na minha cabeça. E daí eu falo, se tu não quiser, eu não vou, mãe. E ela segue chorando e me fala, não, meu filho, vai que eu não vou atrapalhar teu sonho. Então, os dois, ambos foram muito importantes nessa minha jornada para começar. E sempre me deram muito apoio, né? E isso é o amor dos pais, né? Isso é o amor dos pais, isso que motiva a gente, isso que dá o suporte. Acredito que tu deve ter isso também, esse amor, esse apoio. Então eu acho essencial. E quando eu tiver os meus filhos, eu quero fazer o mesmo por eles. Sim. Não sempre pensar em ti, né? Não, não. Igual a tua mãe fez, estando muito triste, né, que tu ia ir, de ter que ficar um tempo sem ti, mas pensando no que é melhor pra ti. Com toda certeza lá. Mas, sem sombra de dúvidas, quem apoiou o início foi eles. Na verdade, eles apoiaram o início, o meio e o fim, né? Eles sempre estiveram comigo, às vezes nem sempre presente, né? Mas sempre com a palavra de apoio, com a mãe, com uma oração, uma ligação. No tempo da Argentina não existia ainda essas ligações por vídeo, então era Skype, às vezes nem dava para falar por Skype. A tecnologia não era tão avançada como era Sim. agora, mas eles sempre tentaram, da maneira deles, nas condições deles, estarem me apoiando. Ter pais que são presentes é tudo de bom. É muito bom, é essencial, e com certeza isso foi o que me deu força para seguir, que enfrentar todas essas dificuldades é o apoio deles. Não, não tem nada melhor e não tem nada mais forte que o apoio dos pais nessa transição da criança pro adolescente e depois pro homem, né? Com toda certeza. E essa paixão por futebol começou como? Toda a minha família ama futebol, minha irmã, meu pai, minha mãe, sempre foram muito ligados ao futebol. Meu pai sempre tentando fazer jogos final de semana com um time de bairro, então eu sempre cresci acompanhando ele. E é uma paixão que surgiu naturalmente, sabe? É difícil até falar porque e achar uma forma de descrever a paixão pelo futebol, que depois se tornou profissão barra paixão. Então, mas foi desde cedo, acompanhando meu pai, olhando jogos. É algo que eu não consigo nem descrever direito, porque eu brinco agora, inclusive
As pessoas não entendem um pouco do futebol. Eu brigo com as pessoas que não entendem de futebol, brigo. Teve o caso do JP Galvão, do Grêmio, que torcedores do Grêmio criticando ele, e eu sempre tentando me colocar no corpo do atleta, como devia ser a cabeça dele, né? Porque atleta nenhum quer passar por essa situação. Então, Sim. eu acho que isso fala muito da minha paixão pelo futebol, o quanto que eu gosto dele e o quanto ele me ajuda, me ajudou a ser o que eu sou agora. Porque tu conseguiu vivenciar o futebol. O dia a dia, treino, vestiário, viagens, são muitas situações, então tu vive o ano inteiro nessa função, né? De treino, hotel, vai pro estádio, perdeu, ganhou, no outro dia tem que estar treinando, tem que estar performando. Tem um treinador que me falava que jogador de futebol tem que ter memória curta, porque a memória curta te ajuda a seguir. Se tu tá muito bem, tu tem que ter memória curta, porque em algum momento o momento ruim vai chegar. E quando tu tá passando por um momento ruim, tu tem que ter memória curta, porque em algum momento o momento bom vai chegar. Então, para não se pressionar mentalmente e não acabar afetando a tua performance, né? Essa parte mental que é muito difícil, né? Mental e físico que deve ser a parte mais difícil para os atletas. A pressão toda, porque tu vai ver o jogo, né? Todo mundo tá no estádio. Assim, no Beira-Rio, por exemplo, quando tá lotado tem 40 mil pessoas vendo o jogo. Se tu faz uma coisa horrível, todo mundo te pressiona. 40 mil pessoas em cima de ti, todo mundo que tá assistindo da TV também, né? Por mais que não dê pra ver. Isso acaba jogando contra ti, né? Mentalmente tu tem que estar muito fortalecido, porque errou uma jogada, na próxima tu tem que acertar, na próxima tu tem que fazer dar certo. Então, essa pressão da torcida, tu tem que trabalhar. Eu tinha muito comigo, ao iniciar o jogo, primeiros 3 passes, passe simples, passe, chegou a bola em mim, dava no zagueiro, para depois tentar uma jogada lateral esquerdo, né? Sim. Tentava fazer uma ultrapassagem, tentava fazer algo para não afetar a minha confiança no jogo. Porque se eu errasse as primeiras jogadas, aquela pressão ia vindo contra mim. Então eu sempre tentava acertar os 3 primeiros passes. Foi algo que eu criei para mim, para tentar não afetar a pressão da torcida, a pressão interna também, né? Então, no começo do jogo, sempre fazendo uma coisa com segurança pra depois tentar. Isso, eu sempre tentava. A bola chegou em mim, passe simples, passe no volante, passe no zagueiro. Os 3 primeiros passes, quando eu sentia que o jogo estava mais adaptado, que eu estava mais adaptado ao jogo, eu tentava fazer um 2-1 para frente, tentava fazer uma inversão, tentava fazer uma ultrapassagem para construir mais o jogo, mas Sim. nunca antes sem estar confiante e seguro de fazer aquilo, né? Porque se for inseguro, aquele jogador que, assim, por exemplo, no pênalti, jogador que já vai tremendo, tu percebe que ele vai errar. Então, se for fazer uma coisa, vai com segurança que vai dar certo. Isso aí, com segurança, trabalhando sempre essa parte mental. Eu gosto de frisar muito isso, porque as pessoas elas focam só na parte fútil do futebol, né? Elas querem saber quanto tu ganha, em que time que tu joga, só o fútil do futebol. E eu gosto de frisar muito essas partes, da parte do que o jogador tem que abrir mão, do que o atleta. O jogador de futebol joga final de semana, né? É atleta de futebol. O que o atleta de futebol tem que abrir mão para chegar onde ele está, o que ele abdica, a parte mental, para tu seguir sempre em alto nível, é muito importante tu ter sempre técnico, físico e mental, para tu conseguir manter a performance em alto nível. Precisa de tudo isso. E trabalho em equipe. Trabalho em equipe.
Porque não adianta o cara ter técnica, mental e físico e sair driblando todo mundo, achando que é o Messi de 2011, É, Ronaldinho Gaúcho. daí entra o papel do técnico, né? O técnico saber identificar o melhor de cada atleta, saber também identificar o que ele precisa melhorar. Então, tu sempre tá atento ao que o treinador tá falando, os conceitos. Eu sempre fui um atleta que gostei de estudar muito futebol também, de entender o que o técnico estava querendo me passar. Graças a Deus tive excelentes técnicos comigo que me ensinaram muita coisa, não só dentro de campo, mas fora. Klemer, tive a felicidade de trabalhar com o Klemer na categoria de base do Inter. Bom, um atleta campeão do mundo, um atleta campeão da Sim. Libertadores, então ele tá todo dia ali contigo, te passando confiança, conversando contigo, usando o exemplo dele. Então isso é muito legal. O Jardine, que está na América do México, o Odair, a Helman, que treinou o Santos, o Inter, o Fluminense. Na Argentina eu consegui que o Roberto Boquita Sensini, ele foi um jogador da Udinese e jogou, acho que a Copa do Mundo de 90 e 94, se eu não me engano. Foi meu técnico no Atlético Rafaela. Então, ter vivenciado um dia a dia com mundialistas foi muito legal. Ver como eles se portam, como um atleta de alto nível se porta, as histórias. Foi muito legal. E isso fica gravado. Que são grandes personalidades do futebol, né? Do Isso. futebol mundial. Isso aí. E isso soma muito. E acaba te ajudando dia a dia, né? Tu saber que tá com essas pessoas, os ensinamentos deles, eles já percorreram aquele caminho. Então, uma pessoa que já percorreu isso tá te dando os conselhos, tu tem que ouvir, né? E, assim, eu quero saber qual é o teu estilo de jogo. Tu era aquele lateral ofensivo que leva pra linha de fundo e cruza, aquele que joga talvez mais por dentro ou aquele defensivo? Eu sempre fui um lateral muito técnico-tático. Eu sempre, mais defensivamente, óbvio, por ter me profissionalizado na Argentina, eles priorizam muito um lateral defensivo, que compõe bem a linha de quatro, que faz o balanço, e tecnicamente, por ser brasileiro, tecnicamente, e ter feito base Grêmio e Inter, tecnicamente é muito trabalhado, eu consegui aliar técnico-tático. E isso eu carreguei para minha carreira. Eu nunca fui um lateral de chegar na linha de fundo, cruzar. Nunca fui um driblador. Deixa eu pensar um lateral esquerdo que seja dessa forma. Eu nunca fui um Marcelo da vida, que é acima da média. Sempre fui um jogador tático, cara. Tecnicamente muito dedicado. E tático também muito dedicado. Nunca ia trazer o meu material de vídeo, mas não tá mais no YouTube, porque eu ia te mostrar, mas nunca fui um lateral muito ofensivo, não. Foi mais técnico-tático. Sim. E assim, tu que é lateral, eu não sei qual é a tua opinião, tá? Mas eu acho que os laterais hoje em dia só são aqueles que levam pra linha de fundo e cruzam errado. Isso tá acontecendo toda hora e, assim, laterais igual tu foi, assim, nesse estilo de jogo que tá faltando hoje em dia, né? A posição ela mudou muito, né? Do que era dos anos 2000 para 2010 e agora de 2010 a 2024, a posição ela vem mudando muito dos laterais, né? Antigamente os laterais eram usados como desafogo, sempre em linha de fundo. Agora o lateral ele já é mais construtor. Tu vê que com o Felipe Luiz no Flamengo a gente conseguiu ver muito disso, que ele era um lateral que carregava a bola por dentro, que construía o jogo, que criava, que não era só cruzamento, né? Então eu acho que é uma Sim. posição que ela tá revolucionando
É uma posição que os jogadores tá pedindo mais. Eu acho que o goleiro, o zagueiro também tá mudando muito. Porque antigamente zagueiro era mais destruir, Sim. zagueiro pegador, e agora já exige mais zagueiros técnicos. E com isso o lateral também vem mudando. Não é só mais aquela coisa de toca a bola na linha de fundo e cruzar. Os extremas estão ocupando esse espaço, né? Como o Soteldo, um jogador no Inter, o Wesley. São jogadores que não dão passagem para o lateral chegar na linha de fundo, porque eles são jogadores já muito agudos, né? Então, dá a bola num Soteldo, dá uma bola no Wesley, outro extrema que o Inter tenha, que a gente consiga identificar. O Wesley, e no outro lado joga o Wanderson. O Wanderson, tu tem que dar a bola nesses jogadores e dar um retorno para eles. Caso eles não consigam passar pelo marcador, o lateral dá retorno, entra por dentro, dá opção mais por dentro e não tanto por fora. Quem sabe seja por isso, não estão treinando tanto cruzamento e estão treinando mais passe, mais entrada por dentro, né? Por isso que tem tanto erro. Meu time mais problema que o teu, né? O time de vocês encontraram um bom lateral. Eu ainda tenho que sofrer com o Reinaldo um pouquinho. E hoje a gente já contratou mais um lateral. Sério? Nathan. O que tava na Portugal. Portugal, no Vila Aves, não? Eu acho que era no Famalicão. Famalicão, tá. Ou Boa Vista. Eu tenho um amigo Uma que coisa tá assim. jogando no Vila Aves, Sério? o Jonathan Luca. Joguei com ele nas categorias de base, tá lá. Que legal. Voltando pra parte que tu disse que os laterais e os zagueiros estão se revolucionando, eu acho que o futebol em geral tá revolucionando, né? Mas a posição que, pensando em antigamente e comparando com hoje em dia, os goleiros é uma coisa absurda o que mudou. O goleiro é muita diferença. Incrivelmente, inclusive, a FIFA tá até mudando as regras, né? A regra do pênalti. O Buffon, ele disse que o tamanho do gol devia ser aumentado. É muito louco. A regra do pênalti mudou porque os Tem que goleiros, ficar na linha. os goleiros estão maiores, estão mais ágeis, tecnicamente melhores. Então, eu acho que é uma posição muito completa, né? Porque o goleiro tem que tem que ser grande, tem que ser forte, tem que ter uma boa impulsão, tem que ser ágil, Bom posicionamento. bom posicionamento. Principalmente hoje em dia, né? Porque o posicionamento é tudo. E dependendo do treinador que se encontra no time, Tem que sair jogando muito bem. sai jogando muito bem. Eu gosto de acompanhar muitos times do Guardiola, né? Gosto de ver o City jogar demais. Gosto de ver o Diniz jogar. Quando jogava e pegou um goleiro que não sabia jogar com os pés, que era o Fábio, e conseguiu transformar o Fábio deu confiança pro Fábio e o Fábio agora utiliza muito os pés para jogar. Então, o goleiro ele tem que estar se reinventando demais. Tem que ser muito completo o goleiro. O goleiro que não é completo, ele tá ficando para trás. Tá sentindo uma dificuldade bem grande e acredito que nos próximos anos vai ser difícil a gente encontrar um goleiro que não tenha essas valências, que não seja rápido, técnico, forte, alto. Realmente, assim, o único goleiro de bem antigamente que eu vejo que se encaixaria nisso é o goleiro, naquela época, soviético, Yashin, sabe? Já ouvi falar. O Aranha Negra. Sim, já ouvi Jogava falar. todo de preto. Ele usava boina. Tu ia ver ele jogar, parecia que não ia fazer nada. E Mas jogava ele era um estiloso, goleiro hein? à frente do goleiro, à frente do tempo dele. Ele jogava com os pés. Ele saía, por exemplo, naquela época, escanteio, o goleiro não saía pra tirar. Ele chegava no cruzamento e tirava. Era um goleiro na frente do tempo dele. Com certeza, eu acredito que ele, o Neuer também trouxe isso. O Neuer. Porque o Neuer na Copa de 2010, Não é 14? eu acho que De 2010 foi a Espanha, aquela, sabe? 14 foi a Alemanha que ganhou.
Sim, mas eu acho que o Neuer, e na de 10 ele já estava implementando isso do goleiro jogar com os pés. Victor Valdés também. O Casillas foi o titular Cacilhas. da Espanha, mas o Valdés já vinha com o time do Guardiola, 2010, 2011. O Valdés utilizando muito os pés, o Neuer também. O Neuer eu acho que foi o precursor dessa nova geração de goleiros. Tecnicamente, era um goleiro ágil, saía em todas as bolas, Sim. jogava às vezes até como uma sobra, um líbero, né? Acabava sendo um outro zagueiro. Enquanto não estava utilizando as luvas, era outro zagueiro. O Neuer, em alguns momentos, parecia até o Higuita. É A bola verdade. chegava lá praticamente no meio de campo, ele saía correndo pra tirar. E forçou os outros goleiros a fazerem isso, né? É, porque ele foi o melhor goleiro do mundo por muito tempo. E, na verdade, hoje ele só não é um dos melhores goleiros do mundo por causa daquele. Agora ele vai se aposentar, né? Mas eu acho que em 2022 a carreira dele teve um declínio porque ele estava nas férias do futebol, foi esquiar e quebrou a perna esquiando. Sério, E perdeu uma temporada inteira no Bayern de Munique. eu tenho uma história assim também. Quando eu joguei uma Copa Santiago pelo Inter, que naquela época era o brasileiro da categoria sub-17, e vim de férias para Farroupilha. E daí ia voltar no outro ano, acredito que seja 2013, eu voltava para o primeiro ano de júnior no Inter. E nas minhas férias aqui, fui bater uma bola com a minha família, com meus familiares, e quebrei o pé. Numa Numa brincadeirinha. brincadeira, quebrei o quinta metatarso, tive que operar. E daí naquela época, para não falar pro Inter que eu tava jogando futebol, eu falei que tava correndo no Parque dos Pinheiros e tive uma lesão por estresse. Eles falam que de tanto tu gerar impacto no osso, ele estressa, é uma lesão por estresse e quebra. Então eu argumentei que tava correndo no parque e tive essa lesão. Daí voltei, eles me operaram, fizeram a operação, recuperação certinho, pagando meu salário, tudo certinho. Quando eu tava 100% para voltar a treinar, eles me mandaram embora. Agradeceram por tudo e me mandaram embora, por eu ter me lesionado nas férias. Foi uma punição. Bah. Aí é complicado isso que tu não disse o real motivo, né? Não, daí ia ficar mais feio. Eles iam ficar furiosos. Não, isso geraria até uma justa causa, né? Porque nós, atletas, a gente tem CLT também. A gente assina a carteira, tudo certinho, a gente é protegido pela CLT. Então, se eu comento que estava praticando futebol nas férias, eu acho que nem operar eles me operariam. Então, por isso que eu tive que inventar uma história ali para poder passar. Senão, foi bem tenso a época, porque eu tinha 17 anos, quebrei o pé, daí tu perde um pouco a perspectiva, né? Porque era o primeiro ano de júnior do Inter. Então, a partir do primeiro ano de júnior é que começam a acontecer as coisas. Sobe para treinar profissional, quando falta um atleta da oposição, depois de jogos. Então, eu estava bem ansioso e acabei quebrando o pé nas férias. Bah. Aí é complicado. Demais. Mas acontece. Acontece. A gente falou pouco sobre a tua passagem pela seleção brasileira. Então, eu queria, assim, eu tava pensando há um tempo atrás, tu jogou na categoria de base da seleção brasileira e provavelmente jogou com alguém que hoje em dia tá brilhando em alto nível, Sim. né? Nessa época, quando a gente viajava para a seleção brasileira, eu nasci no ano de 94. Mas sempre era categorias casadas que viajavam junto. Então, viajava a categoria 94 e 92. Então, numa dessas viagens com a 94, o único que eu vejo que está tendo sucesso é o Cláudio Vinck, que jogou comigo no Grêmio e no Inter, que está na Turquia.
e acabou fazendo gol em Grenal, inclusive pelo profissional, Cláudio Vinck. E o Matheus, filho do Bebeto, da comemoração dele, fazendo assim... É aquele filho? É o filho do Bebeto. Olha aí. Ele teve comigo numa dessas convocações, mas que está brilhando, que teve muito sucesso, que eu pude estar junto, foi da categoria 92, o Alisson. O Alisson? O Alisson viajou com a gente. O Coutinho, o Felipe Coutinho, esteve com a gente. Naquela época, quando o Neymar foi, eu não fui. Senão eu tinha compartilhado ali hotel, treinamento. Quase que conheceu o Neymar. Com o Neymar. Deixa eu lembrar. Ele chegou a ser profissional no Fluminense também, o Wellington Nem. Não sei se tu... sei. Ele teve também, mas o que mais estão tendo sucesso foi o Alisson e o Coutinho, que eu pude compartilhar dia a dia, hotel, vestiário. Nas primeiras convocações que eu fui convocado como meio campo. Então, o primeiro jogo que eu fiz pela seleção brasileira, eu usei a 10. E daí o Coutinho usava a 10 da categoria maior. Então, eles sempre procuravam estar junto ali para falar quem que é o 10 dos mais novos e tal. Porque naquela época, e ainda é muito valorizado o 10. Então, eu pude compartilhar bastante... Tu foi o camisa 10 da seleção brasileira? Nas primeiras convocações, sim. A camisa 10 do Pelé. Tive o prazer de vestir ela. Foi algo bem emocionante, é algo que eu carrego. Isso aí é a honra máxima do futebol mundial. É algo bem legal que aconteceu comigo. Porque foi tudo muito rápido, sabe? Como eu te disse, 11 de dezembro, eu estava indo a Porto Alegre para morar no Olímpico. E eu fui uma competição para Saudades. Saudades é uma cidade pequena de Santa Catarina. Um brasileiro da categoria Sub-13. E nisso tinha olheiros da seleção porque eles iam criar a Sub-13 seleção brasileira. Grenal da semifinal. Eu era a reserva do Grêmio naquela época. Fazia 2 meses que eu tinha chego no Grêmio, né? E o lateral esquerdo foi picado por uma aranha. No meio do jogo? A gente ficava dentro de colégios, dentro do alojamento. Ele foi picado por uma aranha. Parece até a história do Naldo, do mentiroso, mas não é. Eu já vi o Naldo num podcast contando mentira. Não é. Não sou o Naldo. Mas ele foi picado por uma aranha e acordou no outro dia com o tornozelo desse tamanho. E daí caiu a oportunidade de eu ser titular no Grenal desse dia. E graças a Deus eu fui muito bem no Grenal. Foi meu primeiro Grenal da categoria de base que eu joguei. Nós perdemos, mas eu chamei a atenção dos olheiros da seleção. E voltei para casa de férias em fevereiro. Normalmente nossas férias eram em fevereiro. Tava rolando um campeonato sul-americano sub-20 da categoria. E o meu pai falou, um dia eu quero te ver vestindo a amarelinha. Em dias depois que ele me falou isso, o dirigente do Grêmio me liga dizendo que eu tinha sido convocado para a seleção brasileira e que a gente ficou 2 semanas no Catar, no CT da Aspire. Olha isso! Jogamos a Copa Nike em Barcelona. Aí foi uma história legal para contar agora, mas triste no momento. A gente estava fazendo a semifinal do campeonato contra o Real Madrid, lá em Barcelona, e a gente foi para os pênaltis. O treinador pediu quem que queria bater o primeiro pênalti. Levantei a mão. Eu falei, vou bater o primeiro. Não sei se ele achou que eu estava muito confiante e me deixou por último. Fui bater o último, perdi e fomos desclassificados da competição. Aí foi quando eu tive a primeira derrota com o futebol, de saber lidar com aquela coisa, porque a categoria de 92 foi para a final, foi campeã, e tu carregar o peso de ter eliminado o teu time, a tua seleção, com 13 anos, ali foi onde eu comecei a administrar melhor isso e entender que
que tinha que seguir o baile, que eu tinha que seguir e superar isso. Mas aí dá pra interpretar como duas coisas. Ou tu tava num dia ruim e talvez não fosse também ir bem no primeiro pênalti, tá? Ou foi o treinador que foi um cabeça dura de não ter te colocado. Pois é, eu ainda não. Eu acho que foi isso, porque o último pênalti é o que deixa nervoso. E tava 4-4. Todos tinham feito. De ambas as equipes. Mas eu bati muito mal o pênalti. Se eu fecho os olhos, eu consigo ainda lembrar de como eu bati o pênalti. Eu fui totalmente indeciso. Eu não sabia se eu batia chapa, se eu batia cruzado, a cabeça a mil. Bati muito mal o pênalti. Me lembro, se eu consigo fechar o olho aqui e lembrar de como foi o pênalti. No meio, bati meio chapado. Do meio para um pouco pro lado. Foi muito fácil pro goleiro. Eu facilitei muito a vida do goleiro. Nada acontece. Também era só uma criança. Acontece. Se me coloca pra bater um pênalti contra o Real Madrid, eu não sei o que eu faria. Eu acho que eu ia pedir pra outra pessoa cobrar. Foi tenso. Saber lidar aquele dia com... Chorei pra caramba. Chorei até voltar pra Porto Alegre. Todos os dias eu chorava lembrando do pênalti que eu tinha perdido. Mas agora, pra amenizar essa situação, eu tenho um presente. Opa! Tcharam! Que camiseta bem bonita. Bonita? Mas eu também tenho uma surpresinha pra ti. Opa! E eu fico feliz. Vou pegar aqui pra ti também. É uma camisa bem importante pra mim. Eu joguei com ela. Eu joguei a primeira divisão do Campeonato Paraguaio. Eu acredito que essa camiseta eu devo ter enfrentado ou o Cerro Porteño ou o Olímpia em Assunção, no estádio deles. Eu não tenho certeza qual o jogo foi, mas ela é bem importante para mim, e como é a primeira vez que eu venho falar da minha carreira, de tudo que eu passei, acredito que o programa acabe por valorizar os atletas farroupilenses, quem já foi e quem é. Então, eu acho que o programa e tu merecem algo importante desse tamanho, que é para mim. Muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado. Peraí. Eu vou te dar um abraço. Depois dessa, eu vou te dar um abraço. Valeu. Tu merece. Fazer o que tu faz tem que ter muita personalidade também. Com a tua idade, tá aqui sentado conversando comigo é algo muito, muito legal. Muito obrigado. Eu sempre usei o número 16. Então, todos os clubes que eu passava, eu gostava de usar o número 16. E depois eu te mostro uma foto que eu tenho, que eu tô com a camiseta dessa marcando o Roque Santa Cruz, que jogou no Manchester City, Bayern de Munique. E tô usando essa camiseta. Não sei se é essa camiseta, se eu enfrentei o Olímpia ou o Cerro Porteño, mas tenho certeza que foi um desses jogos que eu usei ela. Era o 3 de fevereiro do Paraguai. Legal. E já que tu é colorado, é vermelha. É vermelho, combina? Combina bastante. Tem o pack da competição aí. Copa de Primeira. Muito legal, realmente muito legal. Tá. Vou guardar com muito carinho. Que bom, fico feliz. Que sejam muitas ainda, que tu possa receber muitas, que possa receber bastante gente aqui, que as pessoas possam te presentear com algo com valor, porque pra mim ela tem muito valor, essa camiseta aí. Obrigado, muito obrigado mesmo pelo presente. Então, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a sua passagem pelo futebol internacional. Então,
depois de ter jogado a Taça São Paulo, né, surgiu a oportunidade de ir para o Atlético Rafaela. Eu devia ter meus 18 ou 19 anos. Primeiro, a ideia era ir para... Eles chamam o Sub-23 de la Reserva. Eles chamam, que o Sub-23 lá é a reserva. Então, a ideia principal era eu ir para a reserva, treinar lá, e eles me avaliarem para ver se tinha condições de ficar ou não. Primeira semana de treinamentos, o Sensini, treinador do profissional do Atlético Rafaela, me viu treinar no reserva e me chamou para fazer a pré-temporada no profissional. Então, fiquei os 6 meses ali com o Atlético Rafaela, não estreiei, porque já tinha 4 uruguaios no time e o limite de estrangeiro na Argentina são 4. Se eu fosse inscrito, teria que tirar um desses 4 uruguaios, só que eles já eram mais velhos, então com um recorrido muito maior que o meu. Então eu só fiquei treinando com o profissional. Em alguns momentos eu viajava com eles, mas eu nunca pude jogar. E chegou o final do ano, fiquei esses 6 meses no Atlético Rafaela, surgiu a oportunidade de jogar a Série B pelo Gimnasia Esgrima de Mendoza. Então eu fui morar em Mendoza, joguei uma Série B lá. Acredito que aí foi a virada de chave pro Giovani sair de menino para homem. Eu comecei bem. O brasileiro sempre foi o fora muito mala, como a gente fala, né? Então tive uma experiência na pré-temporada do Gimnasia Esgrima. A gente foi jogar contra o São Lourenço no Nuevo Gasômetro, um amistoso de pré-temporada. E eu, vindo de um time de primeira divisão, estava de titular. E o zagueiro falava comigo, o zagueiro Julio Vijarino, era o nome dele, falava comigo: Giovani, aticar, pressionar, porque a característica do lateral argentino é, se desenhou a jogada, eles já querem que a gente pressione o extrema. E o lateral brasileiro, ele é mais preguiçoso. Ele espera a bola chegar no extrema, para daí sair. Bom, a gente vê isso acontecendo bastante com o Reinaldo, por isso que ele é tão atacado, né? Porque ele dá espaço pro extrema receber a bola. E eu fazia o olhinho para ele, levantei a mão para ele e achei que tava arrasando. Chegou no vestiário, não sei de onde veio, não sei. Tomei um socão nos peitos. Pendejo de mierda, se me caso quando te hablo. Eles, guri de merda. Quando eu falar contigo, tu faz o que eu tô falando contigo. Mas no segundo tempo eu voltei, ele pensava em gritar comigo, eu já tava lá pressionando ele. Mas isso me ajudou bastante a adaptação do futebol argentino e acabei aprendendo muito taticamente, né? E foi um ano que a gente acabou sendo rebaixado para a terceira divisão do... Lá tem uma situação dos promédios. É muito louco, eu não vou saber te explicar aqui. Mas chegou na última rodada, a gente estava empatado com o Guillermo Brau de Puerto Madre. Então a gente se enfrentou no Diego Maradona, que é o estádio do Argentino Júnior. Um jogo de desempate. Acabou indo para os pênaltis e a gente foi rebaixado. A minha sina com os pênaltis. Mas não bati. Então não levou culpa. Não levei culpa. Mas depois do Gimnasia Esgrima de Mendoza, eu acabei voltando pro Brasil. Daí eu fiquei um tempo no Esportivo, a divisão de acesso de 2015. Não, 2014. 15. Primeiro semestre de 2015, eu fiquei com o Badico, que é uma lenda do futebol do interior, aí, um jogador que passou pelo Pelotas, chamam ele de Anjo Vingador, que é um jogador, ele foi meu técnico. E aí na metade do ano eu vou pro Paraguai, pro 13 de fevereiro. Com o 13 de fevereiro, cheguei lá, joguei uma Série B, fui bem nesses jogos, 4 jogos, acredito eu, que cheguei na metade do ano, fiz os 4 jogos, liguei pro meu pai e minha mãe: olha, eu tô muito bem aqui, venham me visitar. A cidade era Cidade del Este.
Inclusive tem esse vídeo no YouTube, depois eu te mostro. Eles chegaram no estádio, fizeram uma viagem de 15 horas. A primeira jogada do jogo, o goleiro sai, eu vou proteger a bola e ele pega meu joelho, eu rompo os ligamentos do joelho. Eu não acredito. Primeiro jogo que meu pai que foi olhar como profissional, eu machuco o joelho e fico 8 meses parado. Então, fiquei tratando, operei aqui em Farroupilha, fiz o meu primeiro mês de tratamento aqui em Farroupilha, voltei para o Paraguai, me dediquei ao máximo, fisioterapia de manhã, de tarde, final de semana, não tinha descanso. Voltei, tava na Série B ainda, graças a Deus fui premiado com o título, pude jogar e ganhar o título da Série B, e daí subimos para a primeira divisão. Daí eu tive a oportunidade, aí foi uma virada de chave para mim, porque ia ser a minha primeira competição de jogar a primeira divisão. Em espanhol, eles falam muito para que estou hecho, para que eu tô feito, o que a vida te reserva, o que tu tá feito. Então eu sempre tive isso na minha cabeça, eu quero jogar a primeira divisão, para saber se eu faço parte daquilo, para saber se eu fui feito para estar naquele nível. Então, quando eu tive a oportunidade de jogar no 13 de fevereiro, jogar a primeira divisão, enfrentar o Olímpia, estádio lotado, Cerro Porteño, Libertad, jogadores de seleção paraguaia, eu entendi que eu tinha sido feito para jogar futebol, porque era o estádio com 40 mil pessoas, com Olímpia. A Olímpia tem uma torcida linda pra caramba, e eu tava confortável. Eu tava muito confortável com 40 mil pessoas, e por momento eu tava tentando encontrar a batida do bumbo das torcidas, porque eu curto muito torcida, de tão confortável que eu tava. E foi uma passagem bem legal pelo Paraguai. Depois eu voltei a jogar outra primeira divisão no Desportivo Santani. E aí saí do 13 de fevereiro, fui pro Mirassol. Joguei no Mirassol, ele ainda estava em reformulação, não é o Mirassol que é agora, que joga Série B. Já tinha o centro de treinamento, que é espetacular, mas não era a potência que é hoje. Sim. Depois tive a oportunidade de morar no Rio de Janeiro, jogar um Carioca pelo Madureira. Foi uma oportunidade bem legal, enfrentei Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco. Enfrentei o time do Jorge Jesus, não joguei, estava no banco, mas enfrentamos o time do Jorge Jesus ali em 2019, que estava voando. Rafinha, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Deus. Felipe Luiz, Rodrigo Caio bem. E tu não tava jogando, né? Não entrei no jogo, tava no banco. Se tu tivesse entrado, eu acho que tu teria que ter marcado o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, mas eu tinha uma sede de entrar, porque eu queria dar uma pegadinha no Gabigol. Eu queria... Quem não? Chegar com tudo no Gabigol. Eu queria... Isso ainda me dói ainda, porque eu passei o jogo inteiro aquecendo, porque eu queria entrar só pra dar uma pegadinha no Gabigol. Só pra ver se ele é brabo mesmo, se ele é tudo isso que nem ele demonstra ser. Mas tive a felicidade de jogar contra o Flamengo daquela época. Jogar não, mas estar no Maracanã, estar ali, acompanhar de dentro do estádio. O Maracanã é espetacular. Maior estádio do Brasil. Maior estádio, ver o Flamengo jogar de perto é sensacional. Os jogadores são muito acima da média. Então foi uma experiência bem legal no Rio de Janeiro. Depois do Rio de Janeiro voltei pro Paraguai, do Esportivo Santani. Do Santani eu joguei no Campeonato Goiano, pelo Grêmio Anápolis. É um time de empresário portugueses. Então, tive a oportunidade de jogar um goiano, fui muito bem, só que me machuquei, e aí veio a pandemia. E aí, depois que veio a pandemia, eu joguei um Campeonato Gaúcho pelo Novo Hamburgo, que a gente quase tirou o Grêmio na arena, na volta da pandemia, foi um 4-3. O Grêmio saiu ganhando de 2-0, a gente empatou 2-2, depois foi 3-2, 3-3, e daí o Luciano, que tá no São Paulo...
Acho que ele tava 4, 5 meses sem marcar, e aquele jogo ele fez um gol aos 44 ou 45 do segundo tempo, que daí desclassificou nós. Complicado. E aí já tava com a cabeça, não tava tão bem. Acabei conhecendo a minha namorada nessa época da pandemia. A cabeça já começou a mudar de formar família. Então daí eu já decidi ficar mais perto do Rio Grande do Sul, da minha família e dela. E a vida que eu levava Não era compatível. não era compatível com... E eu não estava rendendo, eu não estava ganhando bem a ponto de tirar ela de Farroupilha para acompanhar o meu sonho. Então eu tive que, nessa pandemia, depois que eu joguei na Avenida, eu comecei a pensar, a vida que eu levo não é compatível à vida que eu... para criar uma família, para um futuro. Eu já não ganhava tão bem quanto eu ganhava numa primeira divisão. Então eu comecei a pensar, se eu demorar muito para tomar essa decisão de parar de jogar futebol, eu vou sofrer lá na frente. Então parei, pensei, conversei com ela, conversei com a minha família, e pós-pandemia, depois de ter jogado 2 divisões de acesso, eu decidi parar e focar na minha carreira profissional como... agora eu trabalho numa confecção de roupa. Muito louco conversar sobre isso também, né? Porque me sinto muito bem trabalhando numa confecção de roupa, e tão pouco tempo, né? Faz 2 anos que eu parei, vai fazer agora 2 anos que eu parei de jogar bola. Tá se adaptando a uma nova vida. Tô me adaptando, tô gostando muito, tá sendo muito legal viver uma vida normal, ter o final de semana para mim, ter o sábado, ter o domingo, não ter que estar aquela pressão de domingo ao meio-dia, puta, vou pro almoçar, ir pro estádio, entrar no ônibus e não ter descanso. Tá sendo uma vida muito legal agora. Eu curto muito tudo que eu passei pelo futebol, e curto muito tudo que eu venho construindo depois do futebol. Dizem que o jogador morre 2 vezes, né? Morre quando para de jogar e morre de verdade. Então eu estou enfrentando muito bem o luto do jogador, e estou muito feliz com o que eu venho construindo na minha vida profissional, trabalhador, não profissional atleta. Experimentando novos ares e agora tendo, igual tu disse, uma vida normal, né? Sem tanto compromisso. Existe o compromisso do trabalho, né? Claro. A gente se acostuma muito com o tempo livre sendo atleta, né? Treina de manhã, Sim. treina de tarde, então agora bater ponto 7 da manhã até as 6 da tarde, performar, tu tem que performar igual, tu tem que atingir meta, tem que bater meta igual, mas o futebol conseguiu me ensinar a suportar essa pressão. Então, tá sendo... A transição, ela acontece ainda, né? Eu acredito que eu ainda não deixei de ser jogador, porque o sentimento vira e mexe, às vezes dá uma saudade de estar no vestiário, de estar jogando, de estar dentro da arena, mas isso eu supro com campeonato amador, final de semana. Eu sempre bato uma bolinha durante a semana também, society. Então isso vai ajudando a melhorar essa saudade. Tu realmente teve uma carreira muito bacana. Tive. E agora deu um tempo e faz parte. Isso, faz parte da vida. Eu acredito que tu vai também ter as tuas fases da tua vida. Todo mundo isso, tem, né? Esse programa que tu comanda, daqui um tempo tu vai olhar para trás e ele vai te ajudar, e tu vai ver o quão ele foi útil para ti te desenvolver de menino a adolescente. Então, todas as fases da nossa vida são importantes. Eu acredito que o futebol me treinou, e o futebol me preparou para a vida que eu vou ter agora. Se eu não tivesse passado pelo futebol, eu não suportaria o que eu suporto agora.
Então é muito legal, eu sou muito feliz por tudo que aconteceu na minha vida. E que vai acontecer. Sim, ainda tem muita coisa Muito, por vir. muito, muito. Agora é trabalhar, construir uma família. Existem projetos de ter filhos. Mais então, planos, né? Mais planos. Então, trilhar esse caminho aí que vai ser bem legal. Agora que a gente já tá aqui nessa finaleira, eu gostaria de começar um novo quadro. Opa, Aqui, tá? vai me pegar de surpresa. Um bate-bola aqui do podcast, tá? Tá. Um sonho realizado. Jogar futebol. Um sonho não realizado. Jogar na Europa. Um jogo inesquecível. 13 de fevereiro e Olímpia. 3-2. Um ídolo e por quê? Marcelo, do Fluminense. E o porquê... O Marcelo sempre teve comigo Ele não sabe, mas ele teve. Ele sempre teve comigo nos momentos mais difíceis. Eu sempre me pressionei muito em jogar bem. Então eu tinha o costume de baixar vídeos Do Marcelo e olhar no vestiário antes de ir pro jogo. Ou uma noite antes no hotel, ficar vendo vídeo do Marcelo para tentar fazer o que ele fazia. Impossível. Inspiração. Mas ele sempre foi minha inspiração, o Marcelo. Então eu olhava muito vídeo do Marcelo e ele não sabe, mas ele esteve comigo em muitos momentos, o Marcelo. Aqui, a próxima pergunta era uma inspiração, mas não precisa, né? Já ficou claro, já revelou né? tudo. Melhor time de todos os tempos que tu já viu. Melhor time de todos os tempos que eu já vi. Vai parecer loucura, mas o Grêmio da Libertadores de 2007, pra mim. 2007? 2007. Eu achava que tu ia falar 2017. Não, eu com 12, 13 anos ali, eu acompanhei todos os jogos da Libertadores do Grêmio no estádio. E vi a final contra o Boca Juniors. E ali me fez me apaixonar mais pelo Grêmio. Aquele time, pra mim, é Patrício, William, Teco, Lúcio, Lucas. Depois o Lucas foi vendido. Daí jogou Gavilã. E o outro volante era Gavilão. Sandro Goiano não estava nesse time, era reserva, mas jogou. E era Tcheco, Carlos Eduardo, Tuta e Diego Souza, o time titular. E o goleiro era o Sarra. Pra mim foi o melhor time que eu já vi jogar. O Diego Souza e o Carlos Eduardo, o Lúcio, lateral esquerdo, jogava muita bola. Era muito legal ver Lúcio e Carlos Eduardo. Se tu tiver a oportunidade de, em algum momento, botar vídeo do Grêmio 2007 na Libertadores, eu acho que tu vai virar até a casaca. Não me diz isso. Ei, eu tenho, cara, ó, olhando pra esse cenário, percebendo que eu adoro futebol. Tu acha mesmo que eu, sendo um colorado, viraria um gremista? Se tu assistiu o Grêmio... tu tem o Inter de 2010 que jogou muita bola na Libertadores. 2006. Também. Tu tem o Inter de 2006, mas o Grêmio de 2007 jogou muita bola. Olha, há controvérsias, né? Tem o Barcelona de 2011, que o Messi fez 90 gols. Tem o Real Madrid de 2016, 17, 18. Tem vários times assim, mas... Com certeza. É que, pensando, sem sombras de dúvida, o Barcelona do Guardiola é um baita de um time. O Real Madrid do Ancelotti também é um baita de um time. Consegue viradas incríveis. Mas... e foi a primeira vez que me perguntaram isso, inclusive. Mas falando de time, assim, que eu vi jogar e de importância, o Grêmio de 2007, poder acompanhar todos os jogos lotado no Olímpico, foi o melhor time que eu vi jogar, foi o Grêmio. Se o Barcelona de 2010 enfrentasse o Grêmio de 2007, ele ganhava. Isso que o Barcelona não tinha o Riquelme. Não tinha Não.
O Boca jogou... Eu vi o Riquelme jogar na final, né? Fez o aquele Riquelme golaço. deu show. Deu show. Teve show do Riquelme. Teve o show do Riquelme. Eu Mas tava na diagonal, assim. Vi ele chutando aquela bola no ângulo. vi Incrível. um gênio no estádio. Momento mais marcante da tua carreira? O momento mais marcante da minha carreira... Ah, cara. Pergunta legal. Tu tá fazendo eu abrir coisas que eu nunca dividi com ninguém. Teve um Pra jogo... isso que serve. Eu tive a transição na Argentina. No Atlético Rafaela eu treinei com o profissional, mas eu não estreiei como profissional. Então eu fui pro Ginásio Esgrima de Mendoza e acho que o meu primeiro jogo como profissional mesmo, profissional que estreiei, foi contra o Estudiantes de São Luís, Série B. E eu joguei, nós ganhamos 2-0. E eu, um menino de 20 anos, eu não tinha para quem ligar, eu não tinha com quem dividir aquela emoção, porque minha família estava longe, estava todo mundo longe, e terminou o jogo e eu comecei a chorar de alegria. Eu fui pro vestiário, ninguém entendendo nada, porque a gente tinha ganho, e eles ficaram me olhando assim, e eu não conseguia controlar, porque... parecia que aquilo ali eu tinha realizado o meu sonho, que era jogar como profissional. Então, O primeiro passo de o tudo. primeiro passo. Então, o Ginásio Esgrima de Mendoza contra o Estudiantes de São Luís é o meu jogo marcante, que foi o primeiro que eu joguei, ganhamos e joguei os 90 minutos bem. Que legal, hein? Qual a tua maior qualidade? A minha positividade. Positividade? Para mim nunca tem um problema, tudo tem uma solução. Então eu sempre trabalho com a positividade. E isso é um pensamento legal. Se isso aqui caiu no chão e quebrou, o problema já aconteceu. A solução é limpar a água que está no chão e juntar a caneca que está quebrada e botar no lixo. Se a gente ficar brigando porque quem derrubou, quem fez isso, quem fez aquilo, não traz solução nenhuma. Não traz. Então eu sempre gosto de ter essa visão, essa positividade de todo problema tem uma solução, não outro problema. Muito legal esse pensamento. Qual o teu maior defeito? Puta merda. Aí tu vai ter que... Daí não é pra tu perguntar pra mim é difícil, né? Mas o meu defeito, a teimosia. Sou teimoso. E às vezes, por ser muito brincalhão, não saber o momento certo de fazer as brincadeiras, a teimosia. Então, eu acho que é isso. Meu maior defeito é teimosia e não saber o momento certo de fazer as brincadeiras, achar que tudo é brincadeira. As pessoas interpretam mal. Pode ser que seja um defeito meu, isso. Eu gosto de fazer brincadeira, não falta hora. Como que tu te definiria numa frase? Alegre. Alegre? Mas isso aí é uma palavra, uma frase. Numa frase, o Giovanni é alegre. O Giovanni é alegre. O Giovanni é alegre. Deu pra ver hoje. O Giovanni é alegre. O Giovanni vê tudo de bem. O Giovanni vê tudo bom, não vê problema. Então, eu acho que uma frase é o Giovanni é alegre. O Giovanni é feliz. Felicidade é tudo. Então, agora que a gente já tá numa finaleira, eu gostaria de fazer os agradecimentos para a loja Simval com esses móveis, né? A cadeira, tudo maravilhoso. Olha o conforto disso. Sim, eu tava... Daria pra dormir aqui. Tô muito confortável na cadeira. Excelente.
A Grunge Design, que elaborou todo o design. Aqui, ó. O manto. E também, claro, né, a gravadora Jardim Elétrico, por ter fornecido todo esse espaço pra gente gravar, né? Então, não sei se tu tá de acordo, mas eu acho que a gente já pode encerrar por aqui, tá? Com certeza. Deixo o meu agradecimento também a Guri da Base. Fico muito feliz de poder poder contar um pouquinho da minha história, né? Do que eu passei. Os atletas de Farroupilha, da Serra Gaúcha, ter essa visibilidade, poderem falar um pouco sobre o que passaram. E vida longa ao Guri da Base. Obrigado. Valeu. Boa! Então, aqui a gente tá encerrando o 8º episódio do podcast Guri da Base. E é isso aí. Até a próxima.